E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem, meus amigos? É a nossa penúltima aula, não é? Depois é só férias, pessoal. Férias, férias e férias. Mas tudo bem, vamos lá. Enquanto não chegam as nossas férias, vamos continuar, não é? Bom, a nossa aula hoje é sobre dissertação, pessoal. Dissertação. Bom, o que é dissertação? Na verdade, fazendo um resumo a respeito de dissertação, é um texto, ele é estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Só isso. Um texto estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Basicamente isso, dissertação. O, é o ponto de vista do autor. Agora, para eu dar esse ponto de vista do autor, eu tenho que ter dois instrumentos muito importantes. Primeiro, conhecimento sobre o tema. Se eu conheço o tema, pessoal, a minha dissertação vai ser bem fácil, sabe? Já é 50% se eu conheço o tema. Outro detalhe importante é capacidade de planejamento. Então, conhecimento sobre o tema e capacidade de planejamento. Se eu tenho esses dois elementos, olha, a minha redação vai ficar muito legal, certo, pessoal? Agora, para eu ter conhecimento sobre o tema, eu tenho que ter argumentos convincentes. Se eu não tiver argumentos convincentes, o meu conhecimento sobre o tema vai ser fraco. Eu tenho que ter argumentos bastante fortes, bastante consistentes. Outra coisa, se você não planejar as etapas, pode confundir o leitor e prejudicar a transmissão da mensagem, certo? Então, é muito bom planejar as etapas, certo? Muito bom mesmo. Agora, vamos dar uma olhada, pessoal. Já que nós falamos um pouco sobre dissertação e conhecimento sobre o tema e capacidade de planejamento, vamos ver aqui o que é que ela diz. Bom, a dissertação é um tipo de texto em prosa estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí, pessoal, são as etapas, certo? E tem o objetivo de informar e ou argumentar a respeito de um assunto. Tudo bem? Dissertação. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista, como nós falamos, né? Depende seu ponto de vista por meio de argumentos, por meio de ideias, certo, pessoal? No caso específico do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Que é o Enem, existe também que se apresentem propostas de solução para os problemas levantados na argumentação. O Enem, pessoal, ele sempre quer isso, certo? Que você dê uma proposta para o tema, o que pode ser melhorado, certo? O Enem sempre exige isso, sempre. Vamos ver as características da dissertação. O texto dissertativo argumentativo, ou apenas dissertação, é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes, socialmente importantes, certo? No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e seus principais problemas costumam aparecer como tema da redação. Realmente, sempre são problemas sociais, né? Geralmente, é mais ou menos isso que cai no Enem, certo? Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em três partes fundamentais, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí, pessoal, nada mais é que as etapas, não é? A introdução. No início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese. Tese, pessoal, nós já vimos, nós já dissemos para vocês o que é ponto de vista a ser defendido, certo? E a argumentação. Os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese, mediante argumentos, certo?
É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor, certo? Então, olha, isso é importante, pessoal. É importante lembrar que o argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Então, você tem que dar o quê? Provas, certo? Para os teus argumentos ficarem consistentes, tá ok? E a conclusão. O final de um texto dissertativo, argumentativo, pode ser produzido de duas formas. Duas maneiras, pessoal. Enquanto síntese ou com proposta de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese, certo? No caso aí, pessoal, não precisa você dar o seu parecer, o que pode ser melhorado no texto, o que pode ser melhorado no tema, não é? Certo? Aí já não faz parte do Enem, esse aí. Simplesmente você conclui, certo? Você conclui na sua conclusão. Agora, no caso da conclusão por proposta de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. Isso, no caso, pessoal, é só para o Enem, certo? É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos, para que será feita a ação sugerida. Na conclusão, sendo o Enem, sempre você tem que botar esses elementos. Se não tiver esses elementos, pessoal, na sua conclusão, vai estar incompleta, certo? Sempre tem que ter esses elementos. Repetindo, é importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes. Sempre tem que ter os agentes. Primeiro, o agente, quem promoverá a solução. O segundo, as ações, o que será feito para sanar a questão. Os meios, como será promovida a intervenção. E os objetivos, para que será feita a ação sugerida. Você tem que responder, pessoal, essas perguntas, certo? Muito importante na conclusão, certo? Então, dissertação, pessoal, é isso, certo? Na nossa aula, nós vamos ver com mais detalhes, certo? Direitinho. Tenho certeza que vocês vão conseguir assimilar direitinho. Eu tenho certeza absoluta. Certo, pessoal? Então, meus amigos, valeu, grande abraço e até a nossa aula, tá? Valeu mesmo.